E fala, torcida de São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí tudo que o pessoal lá da ESPN falaram sobre a crise no São Paulo, a derrota no primeiro jogo da estreia e tudo sobre Júlio Casares e toda a bagunça que está acontecendo no Tricolor. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias, vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto aí, no final eu volto e a gente vai falar muito de São Paulo, de crise, de derrotas, só desgraça. Final do vídeo eu volto. No Campeonato Paulista, lembrando que são só 8 jogos e o tiro é curto, você ficar no começo pelo caminho pode se complicar. E essa é a preocupação do torcedor do São Paulo e também do Luciano, a preocupação para o ano tricolor, de acordo com o Luciano, que disse o seguinte, a entrevista à Cazé TV e a Record. A parte política vou deixar para outro pessoal falar. Tentamos não deixar isso interferir. Vou ser sincero, a gente pede apoio da torcida, porque como no ano passado, esse ano que vai ser mais difícil. Peço para o torcedor não abandonar o time. Com eles, somos mais fortes. A temporada será difícil. Só peço que o torcedor não abandone este clube, diz o Luciano. É isso. Vitor Birner, então quer dizer que quem vai garantir o ano do São Paulo é o torcedor, é isso? Bom, o ano do São Paulo tem sido garantido pelos jogadores e pelos torcedores há vários anos. Porque a situação que o São Paulo tem hoje não é uma situação nova. Nova apenas é a exposição dos fatos. Né? Porque o São Paulo tem cometido algumas coisas assim, por exemplo, o presidente de São Paulo prometeu durante a campanha que não haveria reeleição e houve alguns movimentos para conseguir mudar o estatuto. Eu poderia fazer uma lista aqui, eu não vou fazer, porque a gente tem 21 minutos de programa, mas todo mundo quer falar um pouco. Então, a situação do São Paulo, ela realmente é muito complicada. Por exemplo, e tem uma coisa, eu quero mexer muito com esse aspecto, porque estão olhando só para a diretoria, e a diretoria é a principal questão. O problema do São Paulo está na situação, na gestão Casares, por causa da gestão. Por outro lado, parece que o campo não importa. E o que o Luciano diz aí é que o campo importa, porque olhando o que é o São Paulo hoje internamente, porque quando chega lá o Márcio Calomagno no ano passado, a pedido do Casares, para botar ordem no CT, o CT tinha um ambiente que funcionava da maneira que é possível hoje. Não dá para exigir que os jogadores do São Paulo e o ambiente do São Paulo sejam iguais, por exemplo, aos ambientes de Flamengo e Palmeiras. Porque são clubes que vão pagar os seus salários em dia, porque as coisas são diferentes, porque as metodologias de trabalho são outras, porque os jogadores se recuperam mais rapidamente. O São Paulo, que foi por muito tempo a principal referência de trabalho de futebol no Brasil e no continente, hoje o São Paulo, graças à gestão Casares, principalmente, se transformou num exemplo do que há de mais triste de clubes associativos do futebol brasileiro. Esse São Paulo não é o São Paulo histórico, esse São Paulo é um São Paulo que mudou, porque a gestão piorou muito. E junto com essa mudança, tem muito a questão da qualidade do elenco e principalmente uma outra. O São Paulo precisa realmente tomar cuidado para não ser rebaixado. O São Paulo tem uma tabela que parece que é preparada como uma armadilha no Campeonato Brasileiro, né, do Campeonato Paulista. São poucas rodadas. Hoje, por exemplo, eu comecei... pegando. Vai lá, Bernardo. São Bernardo meteu 4 na estreia no Capivariano. São Paulo vai jogar com o São Bernardo diante do impeachment em crise. Depois pega o Corinthians na não Itaquera. Costuma vencendo, só tem uma vitória. Recebe a Portuguesa em casa. Pega o Palmeiras fora. Vamos supor que o São Paulo não ganhe do São Bernardo, mesmo tem o mais time individualmente. Perca os 2 clássicos. Perca os 2 clássicos e ganhe da Portuguesa. O São Paulo chega faltando... 3 rodadas. Com 3 pontos, tendo ganhado o Santos no Morumbi. Talvez até com o Neymar. Ou, no mínimo, com o Santos treinadinho ali com o que a gente pega. E aí, para ganhar do Primavera... Cara, o São Paulo terminar com 7, 8 pontos... É normal. Para não cair, pelo menos uns 10 aí era o ideal, né? No mínimo uns 10. Ou seja, o risco existe. O São Paulo tem a pior campanha, a pior tabela possível. E se o São Paulo cair... o desastre provocado por essa gestão vai ser ainda maior. Então tem que olhar para o campo. E aí tem uma outra questão que pouca gente fala. Muitos jogadores não gostam do técnico. Eu estou falando isso desde o ano passado. Não gostam do treinador. O treinador começou o ano jogando do mesmo jeito que jogava ano passado. E a marcação individual, e a correria, etc. E alguns jogadores grandes não gostam. Não corre. O próprio Caio Alves aqui, que trabalha com a gente, deu essa informação. Então o São Paulo tem um problema seríssimo, maior de todos, que trata-se de 90% do problema de gestão, e tem problema de campo, do técnico e do tamanho do elenco.
Ou seja, a situação, o Luciano entende isso, olha muito bem para o CT, sabe que a insatisfação dos jogadores existe, ele não vai externar. Essa não é uma informação, é uma convicção, tá? E por isso pediu o apoio da torcida. Falar em rebaixamento é exagero? Eu acho que depois da primeira rodada é exagero. Acho que toda vez tem acontecido isso com o São Paulo. Começa o Campeonato Brasileiro, todo mundo falando em... Acho que sim, o São Paulo tem um problema seríssimo para resolver fora de campo. E nesse momento, tem que ser a prioridade do São Paulo. Eu acho que... Sem tirar o olho do campo. Eu concordo contigo 100%. Claro, acho que assim... 100%. Até porque, assim, o campo está lá, os jogadores estão ali, o técnico está lá. Então, a gente pode discutir um monte de coisa em relação a isso, mas me parece que hoje é um tema menor, dado todo o estrago que vem acontecendo no São Paulo e não é de agora, né? Só que agora as coisas estão muito escancaradas, estão muito claras. E aí, assim, eu não sou daqueles caras que acham que em qualquer esfera uma acusação é suficiente para que alguém que tem um determinado cargo, com uma importância, como é o cargo de um presidente de um clube como o São Paulo, diga, estou saindo porque fui acusado. Não é assim. Muitas vezes, e existem certos tipos de acusação hoje que parecem ser determinados. Se o cara foi acusado de uma determinada coisa, de um determinado tipo de crime, ele tem que pedir para sair, para se defender e tal. Não acho que seja assim, porque senão fica muito fácil também para os acusadores, uma guerra política, de alguma maneira. Exato. Então, só que quando você tem tanto indício tão escancarado, indício tão claro, e acho que a reportagem que a gente viu no Fantástico no final de semana, a argumentação dos próprios advogados do Casares é uma argumentação é difícil crer, sabe, nessa linha de defesa como algo plausível. Ok, eu acho que o direito à ampla defesa está ali e ele tem que se defender, ele tem que ter todo esse direito, mas, repito, eu acho que os indícios são tão grandes, tão contundentes, tão fortes, que o Casares não deveria esperar a votação de um impeachment na sexta-feira. Quer dizer, que quem ama o clube, como ele diz que ama, percebe o estrago que está sendo feito no São Paulo, dia após dia, semana após semana, quando o time não sai das páginas policiais. Onde a editoria do São Paulo é a editoria policial. Ok, ontem, por acaso, a gente acabou falando de um jogo de futebol. Sim. Mas se a gente olhar para o que aconteceu nas últimas semanas, a imagem do clube ela acaba sendo dilacerada por essas acusações. Porque eu fico imaginando quem está fora do São Paulo, olhando para o São Paulo e pensando, se é que alguém pensa nisso hoje, em investir no São Paulo, em colocar um dinheiro no São Paulo, em patrocinar o São Paulo. Ou ir jogar no São Paulo, né? Ou mesmo jogar no São Paulo e só ver o time ali nas páginas policiais, as acusações com indícios muito fortes. Então, eu acho que se o Casares de fato ama o São Paulo como diz amar, ele tem todo o direito à sua defesa, mas era o momento de dizer, gente, eu estou saindo agora, eu vou me defender e vou voltar por cima e vou voltar para mostrar para vocês que vocês estavam errados e vou mostrar que eu sou inocente. Como fazem? Não vou nem dizer mais muitos políticos, mas alguns políticos em casos em que eles não têm outra alternativa. E me parece que hoje o Casares não teria outra alternativa porque ele está prejudicando o São Paulo com a sua permanência, com esse apego ao cargo. E vale lembrar também na história recente do futebol brasileiro, vamos lembrar, só do ano passado, sim. Corinthians, CBF, os caras que ficaram se agarrando ao cargo do jeito que se agarraram, que não queriam largar, que não queriam soltar de maneira alguma, ambos, né, tanto Augusto Melo como o Edinaldo, os dois fora do clube, num caso, da CBF no outro caso. Então, sinceramente, acho que ele tem direito à defesa, mas o Casares está prejudicando o São Paulo com a sua permanência e a sua insistência em ficar no cargo. Você acha que a situação é mais grave que a do Corinthians? Que foi a do Corinthians? Dá para comparar? Eu acho que a situação vai demandar um pouco mais de esforço político para conseguir afastar o Casares. Então é mais grave. É isso que eu quero chegar. A situação vai demandar porque o Augusto Melo, ele tinha menos peso. O Casares, me parece, e o Vitor pode até me corrigir, ele parece parte de um grande grupo que se reveza, mas são sempre os mesmos figurões. Até por isso, um que saiu voltou, o outro que estava lá está aqui, o outro que está no conselho não vota, mas é a mesma mesa. Estavam lá semana passada, reunidos no escritório, aqui em São Paulo,
O Aidar estava dando pitaco se alguém tem que sair ou não. O Aidar, no lugar sério, foi afastado, ele não participava mais da vida política. O Douglas está sendo investigado, já tinha sido investigado outra hora por algo escandaloso e está lá também dando pitaco. Então, ali a coisa está muito mais bem amarrada para tentar... O sistema interno político de São Paulo está muito mais bem amarrado para proteger o Casares, o status quo, do que estava para o Augusto. O Augusto entrou numa de chegar brigando contra esse status quo, Renovação e Transparência, o Andrés, o Duílio, sabe, o Roberto e tudo mais. Aí pegou a tiracola, um cara ali que o Rubão, que no meio do caminho ele brigou também, então ficou meio isolado. Estava mais fácil atirar e derrubar o Augusto do que atirar e derrubar o Casares. Então, acho que para isso a situação fica um pouco mais complicada, como o Tiori fala. Devido ao processo legal, tem que ser respeitado. Ele pode se explicar? Pode. Eu posso achar que a justificativa do advogado dele está, sabe, subestimando a inteligência de quem acompanha. Porque um cara do grau de inteligência do Casares, do grau de vivência, como eles próprios falaram, não, acostumado a dirigir grandes empresas. Se esse cara está guardando 1,5 milhão em casa, ele não entendeu nada que ele aprendeu sobre gestão. E não precisa ser um grande entendedor sobre mercado, investimento. Não, porque ele guarda dinheiro em casa. E justamente quando ele começou, aí ele foi dirigente de São Paulo, aí ele começou a fazer depósito, e não sei quantos depósitos no mesmo dia. Olha, sabe, tem o que é legal, o que parece ser legal, o que você deve ser, o que você tem que parecer também. Se ele quiser convencer algum juiz do caso que isso aí é uma justificativa plausível, tudo bem. A mim, por exemplo, aqui é a minha opinião, ele não vai justificar que isso aí acontece normalmente com alguém com grau de instrução, sabe, com grau de noção de gestão que Júlio Casares tem, que é normal ele guardar 1,5 milhão em casa, e aí vamos fracionando. Hoje eu dou 10 mil, amanhã eu boto mais 15, depois eu... Porque isso aí acontece, ele querer passar para o grande público, isso é comum. Então, isso aí, devido ao processo legal, ele existe já. Só que assim, aí também vai de quem vai avaliar. Então, agora, isso tudo dito para mim, a gestão dele acabou. A gestão dele acabou. É só uma questão se ele vai aceitar que a gestão dele acabou, se ele vai ser tão São Paulino quanto ele... Moralmente falando, a gente chegou num ponto ali inflexível que a gestão acabou. Ele vai tentar salvar a figura para daqui a um tempo dizer, tá vendo aqui, ó, tinha um negócio aqui, tinha uma brecha aqui. Se o impeachment não for aprovado, politicamente, a gestão acabou. Ele seguir, ele não vai pedir o boné. William. Aí que ainda vai olhar e falar assim, tá vendo? Não foi aprovado. Você imagina o clima, o ambiente, quer dizer, o que eu não consigo ver é um cenário de permanência do Casares, mesmo que o impeachment não seja aprovado na sexta-feira, um cenário de permanência e que isso não influencie, que isso não se torne o tema constante no clube. Vai ser o ano inteiro falando isso. Gente assim, aqui, os caras lá internamente, torcida. E aí a comprovação desse mecanismo que o Pedro traz, quer dizer, porque eu não acho que vou chamar de supostos delitos, tanto num caso como no outro, mas eu não acho que os supostos delitos do São Paulo sejam mais graves do que os supostos delitos do Corinthians. E também acho uma balela esse papo de blindagem do futebol. Esse papo de blindagem do futebol, assim, o futebol, ele é muito... A blindagem... Houve uma blindagem do futebol no Cruzeiro quando aconteceu tudo que aconteceu no Cruzeiro? Não. Eu acho que a declaração do Luciano mostra que não tem nada blindado, não, hein? É que o futebol, na verdade, é o contrário. O futebol e os resultados esportivos que um clube, sobretudo num campeonato por mata-mata, pode obter, eles sim blindam a diretoria. Concordo. Eles sim blindam os problemas mais sérios, mais profundos do clube. Esse papo de que o clube está com um problema financeiro ou de desvio de verba ou do que quer que seja, está blindando o futebol. Não, o futebol é que tem a capacidade de blindar a direção. O oposto não acontece. São Paulo mostra isso. O Júlio Casares foi reeleito sem oposição, com o São Paulo com uma dívida de centenas de milhões, eu não lembro agora se era de 800, 900, porque ganhou a Copa do Brasil. E grande parte desses conselheiros que hoje votam pelo impeachment dele, votaram favoravelmente a reeleição dele. O São Paulo, a oposição do São Paulo não conseguiu, e havia obviamente oposição, reunir votos para lançar um candidato. É a mesma gestão, só que tinha ganho a Copa do Brasil naquele ano. Exatamente o que você falou. É isso, acho que assim, o que acontece com o Corinthians, que está sendo chamado de blindagem nesse ano, o que acontece hoje com o Corinthians, de maneira geral, e aí eu estou trazendo... É que o Augusto caiu, né? Exato, é que o Augusto caiu. E a coisa pacificou um pouco, a bola entrou. Também. Augusto caiu, e obviamente... Mas assim, não é que os problemas estão todos resolvidos, os problemas estruturais, os problemas de gestão. O Corinthians que agora traz um cara muito competente na gestão esportiva,
mas já teve outros profissionais competentes trazidos na própria gestão do Augusto, né? Antes o Fred Luz era um cara muito competente e não ficou. Então a gente sabe que o mecanismo muitas vezes destrói os profissionais competentes. Vamos torcer para que não seja o caso com o Marcelo Paz. Mas assim, o que se chama hoje de blindagem esportiva do futebol no Corinthians, pode se dizer que foi aplicado o que aconteceu da mesma maneira com o São Paulo um ano antes, ainda que, claro, né? Aí a gente fala de indícios, de escândalo, o escândalo não fosse do tamanho que é hoje por conta de todas as notícias das quais a gente tem conhecimento. Só um detalhe, já tem uma derrota aqui do Casares, derrota nessa segunda-feira, né? Tá vendo até a matéria aqui do GE. Justiça concede liminar para a reunião de impeachment de presidente do São Paulo ser híbrida. Então, essa é uma grande questão. Diga lá. Vou nem ler, você fala. O impeachment do São Paulo foi marcado, a reunião para a votação, 6h30 da tarde da sexta-feira, e foi mudado o quórum. Você precisa de 195 pessoas ali. O que se diz o que dizem pessoas do São Paulo que estavam esperando gente que quer o impeachment do Casares? Que provavelmente não haveria quórum, que o presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires de Abreu Filho, que autorizou o aumento do quórum e exigia ou escolheu pelo voto presencial, iria ler que não tem o número necessário. Tem gente de férias, viajando. Precisa ter 75%, né, do conselho. São 254 conselheiros. A forma primeira que queriam era que tem as duas possibilidades no Estatuto. Que 75% dos que foram à reunião votassem favoravelmente ao impeachment. Foi mudado para que dos 254, 75% estivessem presentes e votassem a favor do impeachment, ou seja, subiu o número de votos, 195. Que ele leria, faria a contagem e diria que não há quórum e não haveria nem a votação. Obviamente foi uma pessoa hoje que deseja o impeachment do Júlio Casares. Eu não sei o que vai acontecer, o que não vai acontecer, só que se essa liminar for mantida, tá valendo. Digo que nesse primeiro formato eu praticamente garantiria duas coisas para você. No primeiro formato, sem a votação híbrida, se houvesse votação, mais gente votaria a favor, mas não chegaria na votação necessária por impeachment e ele seria mantido pelo clube. Se vai sair por outras razões depois, aí é uma outra questão. Com o voto híbrido, aí tem risco. Se for mantido, porque é uma liminar, a liminar pode ser cassada, é 6h30 da tarde, vai ser 6h30 da tarde na sexta-feira a votação. Pode caçar na própria sexta ainda. Pode ter, então... Você caça no plantão. Aí tem mais essa... Você caça durante a capacidade jurídica ali. Você caça durante Isso não falta no São Paulo. Você caça durante a votação. Nunca faltou, exatamente. Nunca faltou. Advogados competentes de alto nível tá cheio lá. Então, assim, mas essa guerra jurídica ali de ficar preparando para quem vai pedir a liminar, quem vai caçar a liminar e que horas vai caçar, se vai permitir ou não. Então, assim, a gente vai ter que esperar a sexta-feira, mas por isso que eu disse tudo que eu disse em relação ao que eu acho que deveria ser uma atitude do Júlio Casares de perceber, bom, eu amo esse clube, e ele afirma isso, né, constantemente. Se você ama esse clube, o prejuízo que você está causando ao São Paulo hoje é enorme e a melhor notícia para o São Paulo seria, nesse momento, ele dizer que vai sair para se defender e não precisar de ter notícia de votação de impeachment na sexta-feira. É incrível. Porque só se fala nisso. Você acredita nisso? Não acredito. Fala, Bernardo. Não, eu fico pensando, me vem na cabeça os grandes dirigentes do São Paulo, lá os mais antigos, o senhor Riardar, Antônio Nunes Leme Galvão e do outro lado o Juvenal mas Juvencio. Mesmo os grandes diminuem, né? Carlos Miguel Aidar está aí para comprovar. Não, Henri, o pai dele. Não, sim, então, eu estou dizendo, mas também ninguém discute ou discutia, agora eu uso o verbo no passado, o nível, a capacidade e a maneira como o Carlos Miguel Aidar se comportava e geria o clube. Na época em que o São Paulo era visto como o clube que jamais seria superado do ponto de vista de gestão por outros clubes. Então, assim, o Carlos Miguel Aidar, ele foi um artífice, um protagonista desse momento de glória absoluta do São Paulo na relação do olhar para os seus dirigentes e foi também um dos caras que participaram de maneira contundente da queda, da mudança de visão do Brasil inteiro em relação a essa capacidade. Quer dizer, o mesmo cara, isso que eu estou querendo dizer, o mesmo cara. Agora, eu fico pensando, você falou sobre o amor que o Casares declara ao São Paulo.
pegar o Juvenal, o último grande presidente. O Juvenal disse que a base ia sustentar o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro era impagável. Construiu o Cotia junto com Marcelo Portugal Gouveia. Ganhou uma eleição lá dentro, montou o time tricampeão brasileiro e campeão do mundo sem dinheiro, observando a Lei Pelé. Transformou o Morumbi no estádio superavitário. E o São Paulo tinha na época um refis em que os jogadores da Europa, brasileiros que atuavam lá, queriam se recuperar. E não ficava declarando amor ao clube. Eu lembro disso. Não precisava. Eu lembro disso. Fala, Pedro. Assim é a vida. Quem vende muito amor, fala muito Eu também acho, na vida com tudo, eu também acho. Precisa provar, né? A prova né? vem de outras formas, exatamente. Vem de outros né? meios, exatamente. Posts Só as no ações. Instagram não Estou basta. dizendo que não ama, mas Como é só que estou é? dizendo que... Posts no Instagram. A gente tem algumas coisas, alguns pontos para destacar. O primeiro é jogador gostar de técnico. Eu não acho que jogador tem que gostar de técnico. Não acho que técnico tem que fazer tudo para agradar jogador. Acho que técnico tem que fazer o que é melhor pro time, independente. Só que os jogadores do São Paulo são jogadores mimados. Isso desde lá de trás. Desde lá do Diniz pra cá, toda vez que um técnico contraria os jogadores, a gente sabe o que acontece. Pode pegar o Diniz, o próprio Rogério Ceni teve jogador que tava queimando o Rogério. Toda vez. Talvez dos últimos tempos, o único técnico que não tenha saído ponta de panela tenha sido o Dorival, que saiu para a seleção. O Balsa também, que ficou pouco tempo de São Paulo, saiu para a seleção. O Osório, de resto, todos os técnicos que caíram no São Paulo foram não só por incompetência própria, mas por conta da panela. Os jogadores não gostam. Os jogadores do São Paulo não gostam da marcação individual. Os jogadores do São Paulo não gostam de jogar com 3 zagueiros. Eu já disse isso aqui. Todo mundo fala, o Crespo tem que mudar o sistema. Qual o sistema que o Crespo tem que jogar? O Crespo tem que jogar num 4-4-2. Para você jogar num 4-4-2, você precisa de 2 volantes e 2 meias, ou de 3 volantes e 1 meia. O São Paulo não tem nenhum meia. Nenhum. Você pode considerar que o Hugo, menino da base, é um meia, e um meia, jogava de meia lá na base, se não me engano, era o 10, né? Mas, voltando de lesão. Qual meia o São Paulo tem? O Rogério jogava no 4-4-2. O Rogério tinha Igor Gomes, Nestor e Patrick. Esses 3 caras jogavam de meia. Qual meia que o São Paulo tem? O Marcos Antônio é um 8. O segundo volante não chega a ser um meia. São características diferentes. O São Paulo é um time que tem muito zagueiro, muito volante, mas não tem meias. São Paulo não tem meias, nem meias clássicos, nem meias dinâmicos. Aí você tem que partir para a área da improvisação. Vamos imaginar que o São Paulo jogue uma linha de 4, 3 volantes, um 10 improvisado, que aí ou é o Lucas para jogar como jogava com o Dorival, ou é o Luciano na pior versão dele, que para mim o pior Luciano é o Luciano que joga no meio. Eu sou muito fã do Luciano. Atacante, top, máquina. Luciano no meio campo, tragédia. Mas aí você tá improvisando. Será que o Lucas, jogando por dentro, como jogava com o Dorival, vai dar conta de correr? Voltando de lesão, com mais de 30 e tantos anos de idade? O Luciano jogando ali, será que vai começar a render? Porque a temporada que o Luciano jogou de meia, ele teve 2 assistências no ano. Mas fez um monte de gol. Mas nas partidas que o Luciano aquele ano fez 17, 18 gols. Ele fez 18 gols. As partidas que o Luciano não fazia gol, ele era 1 a menos dentro de campo. Um meia, e aqui não é nada contra o Luciano. Um meia, ele tem que participar do jogo. O Lucas pode render ali por conta da arrancada, mas o Lucas também não é um cara que... um maestro. O Lucas também não é um cara que gera jogo, que enxerga espaços. O Lucas é o cara da arrancada, o Lucas é o cara do drible, o Lucas é o cara do chute fora da área, o Lucas é o cara do diferente, mas o Lucas não é um organizador. Tudo bem, você pode ter 3 volantes atrás dele que marca e deixar o Lucas lá no meio livre, na ponta desse losango livre para correr para onde ele quiser. Pode.
Ah, mas talvez você também pode jogar num 4-3-3. Lembra do famoso 4-3-3? 2 volantes, 1 10, 2 pontas abertas. E hoje, agora a galera chama de 4-2. Mas não tem meia. Não tem nem pontas. Você tem só o Ferreirinha. Tem o Luca, mas é um menino da base. Ele entrou bem ontem, fazendo uma fumaça. Mas vai ter um jogo que ele vai entrar bem e vai ter 5 jogos que ele vai entrar mal. Porque ele é um menino da base. Então, por mais que tenha gente que critique, eu acho que o Crespo tá fazendo o que ele pode com o elenco que ele tem. Eu acho que pro que o São Paulo tem hoje, jogar com 3 zagueiros é a melhor escolha. Ele não tem peças para mudar o sistema. Lógico, quando o Lucas se recuperar, imaginemos aqui que daqui 2 semanas o Lucas se recupere. Aí não, agora a gente vai jogar num 4-4-2. Com um losango no meio de campo, igual o Corinthians joga. O Dorival amava essa formação. Uma trinca de volantes, o Lucas vai jogar ali na frente dos volantes. Vai ser o Mike pela direita, o Wendel pela esquerda, Luciano, Caleri. Tudo bem. Aí você vai ter o Caleri em bom estado físico, o Lucas em bom estado físico. Eu sou super a favor. Mas hoje, no estado atual que os jogadores estão, aí os jogadores não gostam do Crespo. O jogador não tem que gostar do Crespo, o jogador tem que fazer o que o Crespo manda. Aí você já tem o Muricy abandonando o barco. Saiu a notícia agora há pouco, o Muricy tá tapando o gato do São Paulo, porque ele tá vendo que a coisa tá feia. É isso. É isso que o São Paulo se tornou. Um presidente ridículo. Que além de fazer tudo o que fez, não é homem o suficiente para renunciar. É entre nós. Todo mundo sabe que o Casares não tem nada de inocente em tudo que tá acontecendo com ele. Nada de inocente, Casares. Nada. Uma piada. O endividamento com o Casares só aumentou. O último bom presidente que o São Paulo teve foi o Juvenal lá atrás. De lá pra cá, só tragédia. E é isso. São Paulo se resume a isso. Um time mal montado pela diretoria. Eu não vou falar mal treinado, mas que tá meio bagunçado. Talvez porque os jogadores não gostam do Crespo. O Souza ontem na transmissão falou assim, os caras não estão entendendo o que o Crespo tá falando, conversando com o Milton Cruz. O Milton Cruz falou, a gente tá passando, mas eles estão demorando a pegar, eles estão demorando a entender. O Milton Cruz falando pro Souza. É isso. Torcer para as coisas magicamente. E outra, quando o Casares foi impeachmentado, nada vai mudar da noite pro água pro vinho, da noite pro dia. Pior é que a gente não sabe o que vai acontecer pós-Casares. Sua opinião no seu comentário, não esqueça de deixar o seu like no canal. Até o próximo vídeo.